Olá, pessoal. Esse vídeo é sobre estrangeirismos. Tá? Os estrangeirismos são palavras de uma outra língua, né? São palavras de determinada língua que vão para outra. Esse processo é um processo absolutamente natural, normal, principalmente num mundo globalizado, num mundo onde utilizamos a internet com tanta frequência, né? Já era antes da internet, já era antes da globalização, mais normal ainda ficou e mais frequente, óbvio, com esse processo. Tá? Então, só tem que se ter um cuidado, uma atenção especial com o exagero. Né? Veja só, o processo a presença de estrangeirismos numa língua é normal, já que as línguas são dinâmicas. Agora, o exagero, a importação desnecessária de palavras de outro idioma para nomear o que já tem nome no seu idioma, isso é uma bobagem, né? Tem autores que chegam a chamar de idiotismo linguístico, e não deixa de ser. Né? É o caso, por exemplo, você tem, já há muito tempo nós temos o que era o salão, o que era o barbeiro, né? Mais tarde evoluiu, né, para o cabeleireiro, a cabeleireira, o salão unissex, essa coisa toda. E aí nós já tínhamos a palavra cabeleireiro, cabeleireira. E aí resolveu-se importar o hair design, design hair, alguma coisa parecida. Aí depois, ainda não satisfeito com isso, resolveu-se importar do francês coiffeur, né? Uma desnecessidade, se nós já tínhamos o cabeleireiro, a cabeleireira. Tá? Então, esse tipo de coisa que às vezes é utilizada só para impressionar mesmo, né? Para dar ostentar. Perto dos anos 2000, acho que nos primeiros anos, né, dessa década, daquela década, de 2000 para 2010, o deputado Aldo Rebelo ele apresentou um projeto de lei transformando o estrangeirismo em crime, de certa forma, no comércio, em lojas, na publicidade. Como é o caso aqui de Búzios, por exemplo. Né? Búzios, que está aqui pertinho de mim, a 20 quilômetros de onde eu estou fazendo esse vídeo, Búzios tem nas suas lojas, no seu comércio, muita propaganda em inglês, né, já que recebe um público significativo de língua inglesa. Claro que recebe um público maior ainda de língua espanhola, castelhana, né, que é uma presença argentina e de outros vizinhos por ali bem significativa. Mas tem muita propaganda ou muitos cartazes nas lojas escritos em inglês. Com o projeto do Aldo Rebelo, que não passou, evidentemente, o Congresso tinha coisa mais séria para discutir, é, a proposta do tal projeto de lei transformava aquilo em crime, era obrigatório colocar em português. Eu acho um exagero o que acontece em Búzios e em outras cidades turísticas, assim, porque, embora tenha uma presença estrangeira muito grande, há uma presença muito maior de brasileiros, né? Há muitos brasileiros circulando ali, e esses brasileiros, é só a elite que frequenta Búzios? Não, é só a elite que frequenta os bares caríssimos, os restaurantes caríssimos, as pousadas caríssimas. Mas muitos brasileiros, principalmente nós que moramos aqui no entorno, nós passeamos lá. Nós vamos à cidade com alguma frequência. Né? Então, assim, não é uma cidade só para estrangeiros. Agora, você tratar isso com lei não faz sentido. É um processo natural, o problema é o abuso. Quando você tem o abuso, aí o estrangeirismo se torna um vício de linguagem. Tá? Quando estudamos os vícios de linguagem, como o solecismo, como os casos de cacofonia e por aí vai, o estrangeirismo é estudado como um deles exatamente quando ocorre esse abuso, esse exagero, né, de importar palavras estrangeiras para tudo, inclusive para as que já temos aqui. O Ariano Suassuna tem vídeos interessantíssimos sobre isso. O Ariano Suassuna, que é um escritor nordestino, né, que faleceu há uns anos atrás, um cara extremamente bem-humorado, ele tem vídeos maravilhosos falando sobre estrangeirismo. Né? O Ariano Suassuna foi um cara muito nacionalista, especificamente em relação ao idioma, em relação à cultura.
Bom, a presença de estrangeirismos no idioma pode ocorrer por várias razões, né? Razões históricas, sociais, políticas, econômicas, culturais. Então, se países têm contato ali numa guerra, você pode ter a presença de estrangeirismos nas duas línguas ali dos envolvidos por conta disso. Você tem, no caso da língua latina, né, o latim, ele deu origem a 8 línguas, né? Hoje o latim é um idioma considerado um idioma morto, língua oficial apenas do Vaticano, que não é um país como os outros, né? É apenas um país da administração católica. Tem status de país, mas bem diferente dos outros. Então o latim é idioma oficial apenas ali, naquele contexto. E o latim deu origem a 8 línguas. 9, se você separar o castelhano do espanhol. Se você considerar o castelhano apenas uma variação do espanhol, aí 8 línguas. Só que essas línguas, né, com o passar do tempo, elas se firmaram como novos idiomas, como novas línguas. E, consequentemente, é possível ter palavras de um idioma desses no outro como estrangeirismo. Tá? Porque a gente não estamos mais falando só de latim, nós estamos falando de línguas que vieram do latim, mas que se afirmaram enquanto idiomas independente do latim. Então, palavras do francês, por exemplo, que vêm para o português, né? Tanto o português quanto o francês são de origem latina. Agora, presença de palavras do francês que vêm para cá são os chamados galicismos. Palavras do inglês que vêm para cá são os chamados anglicanismos, ou anglicismos. Então, esse processo normal, como vão também palavras do português para outros idiomas. No caso aqui do Brasil, as palavras são aportuguesadas, as palavras estrangeiras são aportuguesadas pela Academia Brasileira de Letras. A academia registra essas atualizações no VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que serve como base para a elaboração de dicionários. Então, a partir do momento que uma palavra aparece com a escrita aportuguesada no dicionário, significa dizer que aquela escrita está liberada para uso. Você não é obrigado a usar essa escrita aportuguesada, você pode continuar usando a escrita estrangeira, de origem. É o caso de shampoo, por exemplo, né, o SH. Todas as palavras do inglês que vêm para o português com SH, elas são aportuguesadas com X. Então é o caso do shampoo, né, que ficou com X e U no final. É o caso de short, né, com X no início e E no final. Então, se você usar numa redação do Enem ou em qualquer trabalho escolar, você escrever shampoo com X, você escrever short com X, ninguém vai poder tirar ponto teu ou considerar errado. Tá? Por quê? Porque essas palavras já estão aportuguesadas. O aportuguesamento só é válido para escrita oficial a partir do momento que a palavra entra no dicionário. Tá? Não significa dizer que a gente possa aportuguesar qualquer palavra do nosso jeito, não. Quando você vai usar uma palavra estrangeira que você não tem certeza da escrita, e aí você, de certa forma, faz um aportuguesamento ali, aí você precisa colocar entre aspas. Tá? Agora, a partir do momento em que a palavra apareceu no VOLPE e está no dicionário, o uso está liberado. Tá? Você pode usar a forma estrangeira ou a nova forma. Eu, particularmente, gosto muito de usar as palavras da forma que são aportuguesadas. Então, há muito tempo eu escrevo shampoo com X, eu escrevo short com X, porque são as formas aportuguesadas. Né? Aí, mas pode parecer estranho. Não, não é estranho, é porque nós estamos acostumados com a escrita original. As palavras que vêm do italiano com dois e's, né, como mussarela, elas são aportuguesadas com C cedilha. Então, mussarela se escreve com C cedilha. Não existe na língua portuguesa, como escrita oficial, mussarela com dois s's. A gente vê em cartaz de supermercado, mas aquela escrita não existe oficialmente. Oficialmente, você tem no Brasil, no português, mussarela, né, com M-U e com C cedilha, ou mozzarella, com O e com Z. Agora, o mussarela com dois S não tem. O aportuguesamento da palavra pizza, eu não observei, né, eu poderia ter feito isso antes de gravar o vídeo, mas eu não observei se o Volpe atualizou, se o dicionário já registrou, vou olhar a última edição. Mas o processo de aportuguesamento de pizza seria com P-I-T-I, C cedilha A. Porque com ZZ, né, vem para cá com C cedilha, tá? Processo natural. As palavras que vão do português para o francês, por exemplo, elas são afrancesadas,
né, vai se adaptar para a escrita de lá. O processo de afrancesamento ele é muito mais rápido do que o de aportuguesamento. Tudo por aqui demora, né? Então não seria o aportuguesamento que seria assim tão rápido, tá? Então, nós temos muitas palavras da língua africana, das línguas africanas, nós temos muitas palavras da língua inglesa, francesa, nós temos muitas palavras do árabe aqui, e algumas delas nós já aportuguesamos há tanto tempo que a gente já nem se dá conta de que a palavra é estrangeira, a gente já nem trata como estrangeirismo. É o caso, por exemplo, de açúcar, né, do árabe, né? A gente já não trata essa palavra como estrangeirismo. É o caso de mostarda, também do árabe, né, de quibe, e de tantas outras, né? Das palavras africanas, que são muitas também presentes no idioma, das palavras francesas, algumas, xerife, por exemplo, do inglês, né? A gente já nem se dá conta de que é o xerife que vem lá com SH do inglês, né? A gente já está tão acostumado a escrevê-lo com X já há bastante tempo. E por aí vai. Então, esse processo acontece, né, com várias outras. Algumas palavras como se a gente se adonasse delas, né? A gente se torna donos dela e aí passa a usar do nosso jeito e com o tempo já nem se dá conta. Abajur, né, do francês e por aí vai. Então, enfim, gente, é um processo absolutamente natural. Tá? Recomendo que ouçam o Samba do Approach, do Zé Cabaleiro com Zeca Pagodinho. É o que nós temos de mais lindo, mais divertido e mais irônico com relação ao exagero do uso de estrangeirismo, né? Ali a letra foi criada para fazer uma brincadeira mesmo, para ironizar isso. Mas vale muito a pena, né? Porque ela é um exemplo perfeito do que seria esse exagero no uso de estrangeirismo. Quando não é exagero, é normal. Tá? Agora, o problema, todo exagero é esquisito, né? Não seria o exagero do uso de palavras estrangeiras que seria diferente disso. Ok? É isso, então. Um abraço para todas e todos.